Olá, salve Maria, Maria. tudo bem com vocês? Me chamo Matheus. Eu me chamo Ellen. Estamos aqui para gravar mais uma Hora da Família com o tema Felizes as famílias misericordiosas com fome e sede de justiça. A família, ela é o pai, a mãe, os filhos, mas também ela é a igreja. A nossa família, nossa casa comum. Então, o tema de hoje, ele abrange não só a família biológica, mas também a família em Cristo, como eu já falei, a igreja. A família, ela deve ser misericordiosa. Entre os seus, ela deve mostrar misericórdia. O que é você ser misericordioso? É você ser temente ao Senhor, é uma casa, uma igreja ou um ambiente doméstico que ele louve ao Senhor, que ele creia no Senhor e faça dele o seu Senhor principal, o seu principal provedor e mantenedor também da ordem na casa, porque Cristo ele também tem essa missão conosco nas nossas famílias, de colocar ordem em nós por meio dos mandamentos, e isso de forma alguma deve ser considerado uma obrigação. Nós devemos aceitar isso, como cristãos, e também na nossa casa, igreja, que nós também aceitemos que o Senhor coloque ordem em nós, nos nossos corações. A gente também não pode chegar na igreja e se portar de qualquer maneira, entendeu? Mas para não fugir do assunto, a família ela deve ser misericordiosa, ela deve ter fome e sede de justiça, ou seja, não sejamos, como aqui no texto diz, como os fariseus. Os fariseus eram hipócritas. Eles davam àquelas pessoas que não eram de sua categoria, eles davam serviços o dobro do que eles poderiam fazer e ser competentes para isso. Que a gente não sobrecarregue os nossos familiares e os nossos irmãos. Que a gente procure ter misericórdia. Quando vê que o irmão está sobrecarregado, não sobrecarreguemos ele também. Busquemos ajudar. Essas três palavras, essa misericórdia, fome e sede de justiça, elas vão se tornando cíclicas. O que é isso? É um círculo. Porque você tem que ter misericórdia, tem que ser justo e tem que ter a fome de justiça também. Entendeu? A gente deve olhar para os nossos irmãos, para a nossa família também, com esse olhar de misericórdia, também um orientando o outro, porque como a gente está aqui, nós não somos os detentores da sabedoria, então muitas das vezes a gente precisa da orientação do outro. Às vezes está um que está procedendo mal e vem o outro e diz, olha, é assim que as coisas devem ser, novamente puxando para o lado de Deus, é assim que tem que ser porque o Senhor determina dessa forma. Então, esse tema, ele é um pouco resumido, porque ele basicamente é cíclico. Felizes as famílias misericordiosas. Família, tanto família pai, mãe, filho, como a família igreja, nossa casa comum, que nós devemos, em nossos corações, buscar ter misericórdia e também fome e sede de justiça. A gente não pode olhar uma coisa ruim acontecendo com o nosso irmão e podendo ajudar, não ajuda. A questão assim de você ver um irmão que precisa de uma palavra e você omitir a sua palavra, você está sendo injusto, porque você pode ajudar, mas você não ajuda. Então, para que a gente não caia nisso, de dizer, poxa, aquela pessoa está triste, mas eu conheço a pessoa, tenho intimidade, eu posso falar. E eu escolho não falar, porque a vida dela não é da minha conta. Tá certo, não é da sua conta. Mas você pode ver essa injustiça acontecendo e ser justo e dizer, e principalmente na misericórdia, falar, irmão, está precisando de uma palavra, posso te falar, mesmo que a pessoa não queira. Porque às vezes a verdade dói nos nossos ouvidos, mas a gente precisa ouvir. Senão a gente não vai para frente. Entenderam? Então, basicamente, é isso que esse tema vem nos mostrar. Um tema lindo,
muito legal de se aprofundar e falar sobre. E ele basicamente trata disso. Sim. Até pensando que às vezes a gente faz o contrário, né? Às vezes a gente não fala o que deve e fala o que não deve. Ou seja, a gente reclama, às vezes fala do irmão até pelas costas ou reclama ele na frente mesmo, mas quando é para ajudar, não ajuda. Isso aí não é misericórdia, isso aí é injustiça. Isso aí não é misericórdia nem justiça, né? Isso aí é injustiça e hipocrisia. Porque você troca o certo pelo errado, né? O certo é você ajudar, como a nossa irmã Ela falou. O irmão tá precisando da palavra, você fala. Você chega, irmão, é assim, é assado, irmão. Você vai conseguir, né? Quer passar uma dificuldade. E é assim, pessoal, deve se proceder, né? E não fazer o contrário. A gente deve sempre olhar, se enxergar no irmão. Poxa, se eu estivesse naquela situação, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? É sempre pensar assim. É que eu gostaria que o irmão me colocasse mais para baixo, ou eu gostaria que alguém chegasse, não, cara, eu lhe apoio, eu tô aqui com você. Eu não posso fazer tudo, mas alguma coisinha eu posso fazer. Né? E que sigamos assim. Porque é isso que Cristo quer de nós, que a gente ajude uns aos outros. E no Correto. texto, correto, e no texto fala aqui também, enquanto o Mateus estava falando, sobre a questão da hipocrisia, né? Que no texto aqui, que a gente medita, dizia que a hipocrisia é a inimiga da justiça. Mas assim, isso eu vejo bastante, porque além de meditar na palavra também, me dá uma oportunidade na igreja que eu estou de pregar, né? Fazer celebrações, e sempre fico muito grata com as oportunidades que em primeiro lugar é concedido por Deus. Mas assim, a gente vê sobre determinado tema e às vezes não dá vontade de chegar lá e falar. Por quê? Porque eu não vou ser exemplo daquela palavra, sabe? É meio que um desabafo, porque às vezes assim a gente fala, teve uma vez aqui que até tem no vídeo aqui do canal, que a gente fala sobre mansidão, e eu abri o jogo e falei, gente, tô buscando, porque eu não sou, né? Eu tento diariamente, é uma luta constante. É uma luta constante, mas assim, que a gente procure não ser hipócrita. Eu não sou assim porque eu falo logo, eu digo, olha, eu tô pregando sobre mansidão, mas eu tô buscando. E que a gente também, que está à frente, a gente que tá ali na linha de frente, que é para ser o exemplo para aqueles que estão nos ouvindo, que a gente procure realmente ser bem transparente e claro, sabe? Não ser hipócrita de dizer assim, eu sou mansa, sejam mansos como eu. Que aí eu vou estar mentindo, eu vou ser hipócrita, eu vou pedir para você fazer uma coisa que nem eu sou capaz de fazer. Então que a gente também procure dar o exemplo, dar o testemunho através das nossas vidas. Sabe, tem gente que diz, não tenho nenhum talento para a igreja, nem nada assim, mas é uma pessoa que tem uma habilidade muito grande de ouvir. Olha pelo exemplo, a Virgem Maria também não sabia ler nem escrever, mas ouvia bem. E olha a recompensa que ela teve. Não que a gente, tô garantindo aqui que você vai ser assunto ao céu como ela, mas ouvir é muito melhor do que sair falando sem entender. Tenha certeza disso. Então que a gente também possa evitar essa questão da hipocrisia. E o que você ouve vai pro coração, o que vai pro coração leva à prática, né? Então, meus irmãos, é isso. E pedir para vocês deixar o like, se inscrever, compartilhar, porque quanto mais pessoas ouvindo a palavra do Senhor, mais ele se agrada. Então, vamos ao nosso momento da bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a proteção do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e a intercessão do nosso Deus Filho esteja sempre conosco. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Tchau. Tchau.